Olá, tudo bem? Hoje irei falar sobre o desenvolvimento psicossexual infantil. O Freud, em 1905, começou a trilhar as fases do desenvolvimento psicossexual. E isso, na época, já era algo bastante problemático no sentido de que é um assunto tabu. Como assim? Sexualidade, infância? Será que é possível isso? Há aí um grande equívoco. A maioria de nós liga o sexual como algo vinculado ao sexo. Só que para a psicanálise, isso diz respeito a tudo aquilo que gera prazer e evita o desprazer. O sexo é uma delas, mas não é somente. Então, por sexualidade, a gente entende como todas as experiências que geram prazer. Um abraço, uma comida, uma experiência de vida, um evento, um aniversário, sei lá, sabe? Tudo aquilo que gera prazer, gente. É bem fácil de entender esse conceito, né? Mas ainda assim é algo muito espantoso para algumas pessoas pensar sexualidade, criança, enfim. Está aí para quem quiser aprender e está disposto também a entender esse universo que existe independentemente da gente achar bastante absurdo ou não. Vamos lá, então, o Freud ele foi desenhando essas fases e a primeira delas se inicia no nascimento do indivíduo até aproximadamente 6 meses de vida a 2 anos de idade. E é chamada de fase oral. Nessa fase, o prazer ele está localizado na boca ou ao redor dela. A boca ela é a zona erógena. O que é zona erógena? A zona erógena é quando existe algo do corpo vinculado a algo pulsional, a algo sexual. Então a boca ela é esse primeiro momento. Se a gente for parar para pensar, muitas crianças conhecem, a maioria, se não todas as crianças conhecem o mundo através da boca. Um nenenzinho muito pequenininho viu qualquer coisa, ele pega com a mão, leva até a boca. O que às vezes é um perigo, né? Mas é assim que eles conhecem o mundo. Então, a boca, ela gera muito prazer e busca evitar o desprazer. Quando a criança está com fome, muitas vezes ela chora, querendo o alimento. Então, a boca, ela serve para o prazer, porque junto com o alimento, com o seio materno, vem o toque, vem o olhar, vem o carinho, vem o amparo, a sustentação, aquele aconchego, aquele abracinho que é gostoso. E vem também um prazer orgânico, no sentido de que, evita aquele desprazer de estar com fome. Um ser que não está nutrido é desconfortável. Então tem esse prazer que é orgânico, que o corpo precisa do alimento, e tem o prazer que é sexual, que é o prazer que vem junto com o alimento, que é mais do que o alimento. Então essa é a primeira fase. À medida que a criança vai crescendo, ela vai para uma segunda fase, que vai dos 2 aos 3 anos de vida aproximadamente, que é a fase anal. O prazer ele está localizado em expelir ou retrair fezes e urina. Ou seja, a zona erógena é o ânus e o esfíncter. Então a criança ela sente e busca esse prazer a fim de evitar o desprazer quando, por exemplo, ela vai fazer o seu cocô, vai fazer o seu xixi. E é justamente nesse momento que se inicia também um movimento de certa independência, porque o sujeito ele tem controle do próprio corpo, a criança tem domínio, e isso é muito poder para uma criança tão pequenininha. Algumas delas, se vocês se recordarem, algumas crianças quando vão fazer cocô, elas pegam aquele cocô e esfrega assim na parede ou em algum lugar, deixando essa marca, né? Deixando o seu cheiro. Outras crianças acabam fazendo xixi durante a noite, né? Xixi na cama, no caso. Algumas crianças, enfim, fazem xixis ou cocôs em locais inapropriados. Outras delas têm dificuldade
em fazer o cocô, né, trancam, né, para evitar o desprazer, trancam aquele cocô. Então tudo isso também vai mostrando como essa criança vai até vivendo o processo da desfraude ou não, né? Então esse um segundo momento, né, da sexualidade, que o prazer está aí, nessa zona erógena. Depois, a próxima fase é a fase fálica, uma fase bem crítica, que vai dos 3 aos 5 ou 6 anos de vida aproximadamente. Então a criança, bem curiosa, ela vai fazendo algumas descobertas, sabe? É aquelas fases do porquê. Mas por que a árvore é verde? Por que o céu é azul? Por que as nuvens são brancas? E muitos porquês, né? É bem bonitinho, inclusive. Mas mais do que isso, elas fazem uma descoberta bem importante, que é a descoberta das diferenças sexuais. A menina se dá conta de que ela tem uma vagina, uma perereca, e o menino se dá conta de que ele tem ali um pênis, um pintinho, né? No dito popular. E nesse momento também se inicia as primeiras carícias masturbatórias. Nesse período, a criança vivencia também o complexo de Édipo, de forma bem simples, mas muito simples. O complexo de Édipo diz respeito a um sentimento, a uma experiência, melhor dizendo, que a criança vivencia com seus pais. Então, a menina, ela supõe que o pai a deseja, que o pai a corteja, ela também deseja aquele pai e tem uma certa rivalidade com a mãe. O menino, por sua vez, deseja a mãe, quer manter relações incestuosas com ela e tem medo de que o pai possa lhe castrar, né? O medo da castração, a angústia da castração. E bem, então tem esses desejos que está muito a nível da fantasia nesse período, nessa fase que é dos 3 anos aos 5, 6 anos. E aí a próxima fase, ela inicia dos 7 anos mais ou menos e vai até os 10 anos. Então todos aqueles desejos incestuosos ficam lá naquele período, não pode mais circular na consciência, porque isso gera muita angústia, é vergonhoso, gera culpa. Imagina uma criança lembrar disso, né? Imagina nós, adultos, lembrarmos que um dia crianças desejamos isso. É muito cruel, né? É muito ameaçador para nossa consciência, para o nosso ego. Então fica lá sofrendo um processo de recalcamento, um processo de abafamento para que aqueles conteúdos não circulem na consciência. Então, na fase da latência, tudo aquilo que dos 6 anos para trás, né, não vai mais ser muito pouco lembrado, pouquíssimo assim. Eu até convido você a tentar resgatar na sua memória o que você se lembra do período do seu nascimento até os seus 6 anos de idade. Provavelmente pouquíssimas coisas, quase nada. Freud vai chamar isso de uma certa amnésia infantil, porque, enfim, são conteúdos difíceis de serem lembrados justamente por serem perigosos para a consciência, como, por exemplo, esses desejos incestuosos, ou seja, o desejo de tomar posse, enfim, de despojar o seu progenitor e sentir certa rivalidade pelo outro progenitor. Então, isso tem que ficar lá atrás. Então, dos 7 aos 10 anos de idade, a criança ela vai para a escola, né? Geralmente, ou até ela vai antes, mas nesse período ela começa a fazer grupos. Então, é muito comum a gente ver o grupinho das meninas e os grupinhos dos meninos. Por quê? Porque tem que botar para fora, botar para longe tudo aquilo que lembra as demandas sexuais. Então é bem comum as crianças ficarem assim: ai, que nojo a menina, ui, que nojo aquele menino, ai, nossa, não gosto dele, é muito nojento, ui, 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 ai, ai, ai. Por quê? Porque tudo aquilo que era sexual, que é sexual envolvendo outra pessoa, tem que ficar afastado, né? Não é essa fase. E aí as crianças começam a se envolver em atividades, em alguns hobbies, vão para aula de balé, vão para aula de violão,
fazem atividade física, jogam futebol, gostam de natação, algumas delas, outras vão fazer aula de inglês e assim por diante. Então vão se envolvendo em atividades e em grupos também. Então é uma forma de lidar também com esses instintos sexuais que ficaram adormecidos. Lá por volta dos 12 anos de vida, lá por volta da famosa adolescência, então dos 10 aos 12 e assim por diante, se inicia, né, a fase genital. A fase genital é vivida na adolescência, que é quando há uma maturação desses processos sexuais. Então, enfim, o indivíduo, né, o sujeito, ele fica apto para reproduzir a espécie, ou seja, para gerar uma outra vida. Ali há uma reativação desses impulsos libidinais lá dos 3 aos 6 anos de vida, lembra na fase fálica que eu falei que era uma fase bem crítica? Então, esses impulsos eles retornam, só que eles não retornam para o mesmo objeto, ou seja, eles não retornam de um desejo pela mãe ou pelo pai, não, agora encontra-se um substituto. Então, o adolescente ele vai se envolver com outras pessoas, os famosos crushes, os famosos ficantes e assim por diante, né? E uma coisa bem curiosa, assim, se a gente for parar para pensar, que talvez até há uma certa ideia, né? Isso se circula no popular, de que escolhemos o nosso parceiro muito próximo daquilo que é o nosso pai ou a nossa mãe. E é bem verdade. Se a gente for parar para observar, escolhemos o nosso parceiro em busca de substituir, né, aquele desejo, aquela pessoa que a gente elegeu ali no complexo de Édipo, que pode ser ou não o pai e a mãe, mas sim também pode ser e é necessariamente aquele que cumpre a função materna ou paterna. Seja avó, seja um cuidador, seja enfim, seja N pessoas, né? Inclusive pai e mãe. Então essas são as fases. É bom lembrar que essas fases, elas não terminam assim de uma vez por todas, né? Cada uma dessas fases vai deixando suas marcas. E, por exemplo, se um sujeito ficou muito marcado ali na fase oral, pode ser que ele vivencie prazer na boca. Então, sei lá, pode ficar viciado em alguma coisa envolvendo a boca? Pode ser. Como pode não ser também, né? Mas é sempre bom a gente poder lembrar, assim, por exemplo, o fumo, o alcoolismo. Pode ser que tenha a ver com esses primeiros períodos, mas pode ser que não também, né? Uma pessoa com uma questão mais de higiene e tudo mais, pode ser que tenha alguma coisa ali na fase anal, né? De reter ou expelir. Tem muita gente que gosta de guardar ou acumular dinheiro, né? Avareza. Pode ser que tenha a ver com a fase anal. Então é sempre bom a gente ter esse entendimento, até para entender depois quem são os adultos, né? A partir de quem foram essas crianças. É bem bonito de se pensar. É isso, gente. Eu sou a Bruna Grabowski. Se vocês gostaram, aproveitem e curtem esse vídeo. Beijo, até mais!